Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bora para mais uma segunda-feira, debaixo da graça, debaixo do sangue do Senhor Jesus. E hoje vai ser um dia especial, né? Um treinamento ao vivo, né? Aumenta a expectativa do teu coração aí. Mesmo que essa live depois, você que vai entrar depois aí, e essa live vai estar gravada, você que vai estar acessando gravada, tenha certeza que o poder de Deus vai te alcançar. Basta você ter fé, ter fome, e eu tenho certeza que você vai ser tocado pelo poder do Espírito Santo. E hoje está aqui comigo, aqui, meu amigo, pastor Ariston Júnior. Pastor, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Paulo. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui no seu canal que já tem tocado tantas vidas. Obrigado pelo convite. Amém. Glória a Deus. Aguardando aí o povo entrar. O povo demora um pouquinho para entrar por causa do serviço, né? Então, mas daqui a pouco já... Tem alguns que eu estou conhecendo aqui que é lá, que acompanha também a gente, a Fátima, a Cauana. Ó, fugindo, pastor. Vai catar no pulo hoje, hein? Hoje o pastor vai catar no pulo quem está abandonando ele lá e vindo para cá, hein? Mas é bênção de Deus. Aí o povo agora começa a entrar. E hoje, pessoal, vai ser forte. Prepare aí. Eu creio que vai ter manifestações na sexta-feira, na quinta-feira. Muita gente relatando que a mão encheu de pó de azeite. Eita, Na oração da madrugada foi forte. Caroços desapareceram, pastor, na quinta-feira. Pessoas foram curadas da perna, crianças vomitando, doenças. Foi forte. E hoje eu creio que vai ser sobrenatural, pessoal. Então, aumenta a expectativa do teu coração aí, né? Tem uma unção liberada de cura aí, vai ter... Eu vou dar liberdade para o pastor Ariston Júnior, tá bom? Então, desde já, fazer uma oração aqui. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, e acessamos a ti uma unção de alto nível para esta live do meio-dia. Senhor, nós revestimos de toda a armadura de guerra para o meio-dia. Reivindicamos anjos de guerra, Senhor, qualificado para o meio-dia. Cerca-nos com teus anjos, cerca teus filhos que vão estar conosco com teus anjos, que o Senhor envia teus anjos para batalhar contra esse ataque cibernético, Senhor, de hackers que tenta derrubar essa live. Em nome de Jesus, nós neutralizamos toda a força do ocultismo, toda a força das trevas contra, Senhor, esta live, contra a vida do pastor Ariston Júnior e todos aqueles que vão estar conectados conosco. Pai, no nome de Jesus, que o teu nome seja mais uma vez glorificado. Amém. Glória a Deus, pessoal. Aumenta a expectativa aí. Vamos aguardar aí o pessoal chegando, né? Pastor Ariston Júnior, o povo conhece ele, do Podercast, né? Quem ainda não é inscrito no canal do pastor, eu creio que todos aqui conhecem o senhor já, mas se inscreve lá no canal Podercast do Ariston Júnior, tá bom, pessoal? O pessoal chegando aí, já vai dando um like, compartilha essa like aí, porque vai ter curas hoje aqui, você vai ser ativado, né, pastor? Você vai orar. Uma irmã disse que a Tatiana, no Dynamicast com o pastor, foi ativada nos ossos. Tem gente aqui que estava com você lá comigo, e com você, quando você orou, relataram aqui que o braço cresceu. O povo ficou até assustado. É bênção de Então, Deus. é top, é top, é top. O pessoal aqui tem nos abençoado, esse canal tem crescido através desses homens e mulheres de Deus, e o povo está sendo tocado. Tem batismo com o Espírito Santo, tem cura, libertação. Gente que voltou para Jesus, pastor, estava desviado e hoje está firme com Jesus aqui Que conosco. bênção. Tá bom? Então, aguardando aí o pessoal entrar, né? Já compartilha aí, pessoal, nos grupos, avisa lá que vai ter curas aqui ao vivo, vai ter treinamento ao vivo. Então, vamos aguardar, pastor, bater uma meta. O senhor quer ler algum versículo bíblico? Tem algum versículo que o senhor queira ler? Pode ter liberdade, pastor. Falando para o pessoal ir curtindo, eu só vou deixar um texto base que é algo muito bom. Ó, Deus abençoe Maria Isabel. A Maria Isabel ofertou aqui, pastor, 27. Deixa eu só responder ela aqui, ó. Pessoal, hoje é sobre cura e milagre, tá? Vocês têm que fazer pergunta dentro dessa área. O pastor Ariston Júnior vai tirar essa dúvida. Mas, ó, sonhei que uma mulher tocava na minha garganta. Dizia que eu teria um câncer de tireoide. Eu tocava, sentia dor no... Isso aí é um ataque. Isso aí é um ataque espiritual, mas nós vamos quebrar isso aí. Já está quebrado em nome de Jesus, viu, Maria Isabel? Nós anulamos isso agora, esse ataque contra a sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Não tenha medo. É isso que o diabo quer. Ele quer que você fique com medo. Tá bom? E perca a confiança em Jesus. Se você ficar com medo, você perde a confiança em Jesus. E aí você fica vulnerável a esse ataque.
Então, repreenda isso aí, coloca a mão na sua garganta e que a gente está declarando em nome de Jesus por terra esse ataque, em nome de Jesus, e Deus abençoe pela sua oferta, viu, querido? Então, pessoal, depois nós vamos abrir espaço para perguntas, vocês perguntam dentro dessa área, tá bom? Não vai colocar agora aqui sonhos, essas coisas. Sonhos, quem quiser, manda para mim no meu WhatsApp, porque amanhã eu vou gravar com o pastor Paulo falando sobre sonhos, mas no meu WhatsApp. Só isso aqui, só. Ó, você tá vendo só? Não dá para dar um direcionamento. A irmã perguntou aqui: sonho dentro do banheiro. Banheiro é um lugar de intimidade. Só que tem que ser específico, né? Deus abençoe, Américo. Obrigado, querido, pela sua oferta. Então, o banheiro é o quê? É intimidade. Então, tipo assim, sonhou com o banheiro, mas o que você sonhou com o banheiro? Então, por isso que não dá para dar uma resposta ao vivo, entendeu, pastor? A gente tem que trazer a ciência para dar um direcionamento. Então, pessoal, pergunta hoje, dentro da área de cura, de milagres, que é esse o assunto hoje, tá bom? Para a gente não sair do foco, tá? Pode ler a palavra, pastor, fique à vontade. Eu vou ler em Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos, guardarei todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, em algumas versões fala de doenças, né? Porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Eu Deus. sou o seu médico. Ó, aqui tem só aqui já tem um texto de revelação dizendo isso. Jeová Rafá, Yahvé Rafá. Rafá quer dizer cura. Eu sou o Senhor que te cura. Mas olha que coisa tremenda nesse texto, pastor, que eles encontram uma água amarga e Deus dá a direção para Moisés jogar um lenho na água. E quando Sim. Moisés joga um lenho na água, e eu gosto de falar um lenho, era um pedaço de madeira, e madeira é um símbolo também da cruz, que ele foi pendurado no madeiro ou numa cruz. E quando chegou esse madeiro na água, a água se tornou doce. E ali Deus faz uma aliança com Israel. Deus manifesta o seu nome, um dos nomes de Deus, Yahvé Rafá, ou Jeová Rafá, o Deus que sara. Mas a madeira, quando encostou na água, ela se tornou doce. A água foi curada. Entenda isso. Quando a madeira, a cruz de Cristo, quando a pessoa tem a revelação da cruz de Cristo, ele é curado instantaneamente. Ele é curado instantaneamente. E aí a pessoa tem que entender que ele serve a um Deus que é Yahvé que cura. Ele promete: eu vou estar com vocês, eu vou curar vocês. Eu sou o médico de vocês. Então eu queria deixar o primeiro texto para isso. A primeira revelação que Deus se revela de si mesmo, é Deus se revelando de si mesmo. Eu sou o Senhor que te sara. E tem uma interessante numa história, eu já li bastante história de homens e mulheres de Deus usados em curas e milagres. E eu acho que no livro do Smith Wigglesworth, que ressuscitou até os mortos, ele diz que numa igreja colocou esse versículo na parede, as pessoas entravam onde estava o púlpito: eu sou o Senhor que te sara. Pessoas lendo esse versículo, que domingo após domingo era curado, só em lendo lá, porque isso ia entrando no coração: eu sou seu médico, eu te curo, eu te curo, eu te curo, eu sou o Senhor que te sara. E aí pessoas eram curadas lendo esse versículo lá na parede, porque é uma revelação de Deus. Ele é o seu médico, Yahvé Rafá, o Jeová Rafá, ele te cura. E a cruz de Cristo na águas amargas, em Mara, águas amargas, se tornou doce. Então, qualquer amargura na sua vida que representa doença, amargura representa doença, através da cruz de Cristo, ele te cura de qualquer enfermidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, pessoal, pega a revelação da palavra, hein? É a revelação que vai trazer a cura, né, pastor? É a palavra entrando no teu coração, você pegar a revelação, você vai ser curado. Então, os enfermos aí, ó, já aumenta a sua expectativa,
já manda o link para quem está enfermo, que o pastor Ariston Júnior, Deus usa ele na cura, tá bom? E ele vai liberar sobre nós uma palavra. Ó, já estamos com 220 pessoas, o pessoal está entrando. E vai ser benção, vai ser benção. Segunda-feira, normalmente, é assim mesmo, pastor. É meio difícil. Na terça, na quarta, que, né? Mas amanhã nós vamos estar gravando, não vamos estar. Então, bem-aventurado é você que está aqui hoje. Você não só vai receber a cura, mas vai ser ativado também, vai receber essa unção. Tá bom? Então, aumenta a expectativa aí. Pode continuar, pastor. Então, só falando para você que já está aqui na live, depois eu vou repetir de novo, pega um copo com água, que nós vamos morar, vai ter um sinal na água. Pega um copo com água e deixa aí perto de você. Pega um copo com água e põe aí perto onde você está assistindo a live. Não sei se está no quarto, na sala, na cozinha. Põe um copo com água aí perto de você, que nós vamos estar orando. Depois vai ter um sinal na água aí. Nós vamos estar orando aí, em nome de Jesus. E também eu gosto de falar assim, eu sempre incentivo o Pega aí pessoal. para mim, amor. Por Porque, favor. porque às vezes a pessoa esquece de curtir. Quando você curte a live, Transparente. é uma forma de o próprio YouTube divulgar a live para mais pessoas. Então dê 2 toques na tela, que é uma forma de curtir. 2 toques na tela, ou vai aí no chat e dê o joinha, curtir, para mais pessoas, essa live alcançar mais pessoas, e eu creio que mais pessoas podem ser curados, ser libertos, ser transformados. Entenda Pastor, algo, pode falar. copo de água para mim, transparente. Ó, só entrando aqui, tem gente que olha assim e fala assim: ei, mas esse negócio de água é universal aqui. A fé move o sobrenatural. Sempre falo aqui para as pessoas aqui. A fé move o sobrenatural. O nosso primeiro vice-presidente, pastor Denilson Maria, ele tem uma mente muito aberta para o sobrenatural. E ele sempre fala isso, né, para as pessoas, né? O que vai mover o sobrenatural nas águas é a sua fé. Né, pastor? Às vezes É eu falo, verdade. mas eu creio no ato de ungir a casa, eu creio quando eu oro e dou água para a pessoa beber, a pessoa vomita. Eu já vivi tudo isso aí. É a fé que move o sobrenatural. Então, pessoal, abre o coração, tá? Abre o coração, que o pastor Ariston Júnior é um homem sério, é um homem que tem vida com Deus, tá bom? Então, vocês viram lá, quem viu no podcast lá, fez lá o teste, viu o braço crescer. Depois cheguei aqui na minha casa, fiquei treinando. O negócio é sobrenatural. Então, abre o coração aí, hein? Que vai ter, já tem gente sendo curada já, pastor. Já estou tendo a revelação que tem gente sendo curada porque recebeu a palavra que você lançou. Eita glória. Então, para você que não assistiu Dunamicast, assista, que eu falei a primeira base para cura lá no Dunamicast, lá no primeiro, tive o prazer de participar do primeiro, e já agora é só gente grande, ó, pastora Pama, pastor Rony, né? Marcelo Casagrande, o pastor Paulo está começando com tudo aí. Aí eu falei que o primeiro princípio a pessoa tem que entender que é a vontade de Deus curar as pessoas, e eu falo assim, que existe promessa e existe decreto. Eu contei um pouquinho lá, eu vou falar de uma forma rápida, mas você pode assistir lá no podcast do pastor Paulo, do Dunamicast, que no Salmo 103, versículo 3, que é um dos primeiros versículos que eu decorei sobre cura, que diz assim: é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara de todas as nossas enfermidades. Então, isso é uma promessa. Qual é a promessa? De perdão, Ele perdoa de todas as nossas iniquidades, e uma promessa de cura, de Ele sarar de todas as enfermidades, sara de todas as nossas enfermidades. Então, não importa quantas doenças você tem, porque você vai orar por pessoas. Uma vez já fui orar por pessoas, e eu falo, qual é o seu problema? Eu pergunto, né? Qual é a sua doença, para orar específico. Aí tem irmãos que falam, é isso, é aquilo. Ele fala tanta coisa, eu falei, vixe, várias coisas, Um sim, check-up geral. geral. E esse versículo promete isso, sara de todas as enfermidades, sara de todas as doenças. Isso é promessa. E também no livro de Isaías já não é promessa. No livro de Isaías já é um decreto que fala lá. Então a promessa, você já pode ser curado pela promessa. Deus prometeu que cura de todas as doenças. E eu tinha um irmão que lutava muito tempo com uma doença que tinha no rosto. E eu falo, leia esse versículo todo dia, leia esse versículo, declare esse versículo. A palavra é viva, né? Eu falo, leia e declare esse versículo, ele me cura de todas as doenças. Então ele está curando
eu dessa doença. Ele me cura de todas as enfermidades, Ele está me curando dessa enxaqueca. Ele me cura de toda enfermidade, Ele está me curando deste tumor. Declare esse versículo, leia e declare. Porque, como o pastor Paulo falou, é a fé que move, é a fé que move o sobrenatural. Então, existe promessa, que é o Salmo 103, existe decreto. O decreto está lá no livro de Isaías 53, versículo 4, diz assim, ó: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Isso já foi feito, isso já é um decreto. Aquilo já não é promessa. Então a pessoa pode ter a promessa, Salmo 103, e pode crer também no decreto. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Qualquer doença que possamos ter, ele já levou na cruz do Calvário. Entenda só, lá na cruz do Calvário ele levou nossos pecados, nossas maldições, a nossa miséria e levou as nossas enfermidades. Então você pode confiar em Deus tanto nas promessas, existem vários versículos, não só o Salmo 103, que promete de cura, como o decreto que ele já fez, não que ele vai fazer, ele já fez, ele já está feito. Você só precisa crer, ter fé, tomar posse daquilo que ele fez por você. Ele já levou essa doença na cruz do Calvário. Então, essa doença que está no seu corpo hoje é ilegal. Qualquer doença que está no seu corpo hoje é ilegal. Dor de cabeça, caroço, pressão, seja lá o que for. Essa doença que está em você é ilegal, porque ele já levou. E ela entrou no seu corpo ilegalmente e vai sair em nome de Jesus. Ó, pega essa. Olha, isso é uma chave, hein? A doença que está no teu corpo é ilegal. Não tem direito de permanecer no teu corpo. Né, pastor? Então, se você pegar a palavra, aceitar a palavra, que nem Kent Hagin, né? Declarando a palavra, ele foi curado de uma doença desenganada pela medicina. Então, guarde isso, a doença é ilegal no teu corpo. Não aceite, vai ser forte. Outra coisa aqui, o pastor Ariston Júnior, ele carrega a unção da alegria, irmão. Se você conversar com o pastor Ariston Júnior um dia pessoalmente, você vai começar a dar risada sozinho. Eu tenho certeza que tem gente aí que vai começar a dar risada sozinha, pastor. Uma alegria vai tomar conta, porque essa unção vai invadir o teu ser. Então, você chegou aqui angustiado, aflito, você pode ter certeza que essa alegria vai tomar o teu ser, essa aflição vai embora e Jesus vai te curar hoje, em nome de Jesus. Deixa Deus usar, pastor. Maria Isabel, passando falta de conhecimento. Chegou para você aí? Chegou. Falta de pastor, tribulação, passamos, é a falta de conhecimento? É uma pergunta. Eu acho que ela está falando que passamos é a falta de conhecimento. Sim, dois pontos, né? Vamos pegar qualquer tribulação, mas vamos dizer na área da saúde. Que Deus abençoe a oferta, o ofertor aqui, que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos pegar que a pessoa conhece esse versículo. Ele levou sobre si a nossa enfermidade. Muitas igrejas, a Renata disse para você fixar o Pix. Eu acho que no celular não tem como, né? Mas no UBS dá para fixar os Pix. Mas minha esposa, você coloca para mim, amor? se der para ela colocar, não sei se dá para colocar e fixar, que às vezes tem uns que coloca no começo, no topo, fixado. Mas no UBS. Mas, ó, o pessoal quer o Pix seu ou o meu? Pode abençoar o pastor Ariston Júnior, pessoal. Abençoa o canal do Ariston Júnior. Ó, essa pergunta é boa, porque vamos dizer que a pessoa sabe que Jesus levou sobre si. Ele está numa igreja que ensina sobre isso, tá? Mas só qual é o problema? Deixa eu só avisar aqui. Não é o meu não, amor. Não coloca não, por favor. Pode falar. Pode colocar o seu. Pode colocar o seu. Jesus falou assim: se você disser para o monte, erga-te e lança no mar, e crê no coração, tudo que disser será feito. Aí que está a chave.
às vezes, quando nós escutamos um versículo igual esse que nós falamos agora, muita gente ouviu. Ele levou sobre si a nossa enfermidade. Talvez já tinha ouvido outros pastores pregar. Está no nível da mente. Então, ele já acredita mentalmente que Jesus levou, mas ele ainda continua doente. O Jesus disse que o resultado acontece quando eu creio. Quando Jesus Sim. fala, quando você falar no monte, quando o que quer dizer falar no monte? Você está falando pela mente, mas quando você crê no coração, quando você crê no coração, o que vai acontecer? O monte vai sair do lugar. Então, qual é o resultado? Quando o versículo fala, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Mas só que ainda está na minha mente, mas não desceu para o meu coração. Porque quando desce para o meu coração, aquilo se torna uma realidade. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem isso que eu quero falar. Isso, crer na mente e crer no coração. É mente e coração ligado. Porque às vezes você já sabe de uma verdade, mas não crê no coração. Uma missionária uma vez conhecida, ela pregou no domingo sobre o Jeová Jireh, que Deus provê, tal, uma mensagem tremenda do Jeová Jireh. Mas durante a semana eu encontrei ela e ela estava preocupada se a igreja dela ia mandar o sustento missionário que ela tinha. E eu falei, irmã, mas você não pregou domingo sobre Jeová Jireh e você está aqui preocupada? Aí ela foi falar, porque a minha vida teve uma vida muito difícil. Então, mentalmente, ela pregou sobre Jeová Jireh. Mas no coração dela não estava Jeová Jireh, porque senão ela não estaria preocupada. Então, às vezes, mentalmente você acredita em algo, mas só que aquilo não desceu para o coração. E aí que está algo importante, que é uma chave para você. Você conhece a palavra, mas você precisa declarar a palavra, declarar. Quanto mais você declara essa palavra, seja de cura, seja em qualquer área, isso vai se fixando dentro de você. Uma hora o seu coração começa a crer naquilo que você está falando. Quanto mais você repete a palavra, declara a palavra, isso vai se fixar dentro de você. Então, sobre cura, eu gosto de falar assim: você pega um versículo de cura e começa a confessar ele, começa a declarar esse versículo de cura, para não ficar na sua mente apenas, para descer no seu coração e isso se tornar uma realidade. Se você falar e crer no coração, o monte sai do lugar. Qual é um monte? Um monte é doença, um monte é um problema, é algo impossível. Jesus apontou para um monte físico, falou, tá vendo aquele monte físico? Se você falar e crer no coração, aquele monte vai sair do lugar. Ele estava falando de algo físico, algo impossível, é algo impossível. Então você precisa crer, entrar essa palavra dentro do seu coração, e isso que quando você crê, sai da mente, desce para o coração, se torna realidade. Muita gente crê nas igrejas, mentalmente, mas não crê Meu no seu Deus. coração. Por isso que muita gente anda aflito, ansioso, preocupado. E aí você pergunta, você não acredita que Deus cuida de você? Ele fala, eu acredito que Deus cuida. Na mente, o coração está com medo, o coração está Meu pai. ansioso, está preocupado. Então, às vezes ele Forte fala, isso eu aí. creio. Então, você precisa conhecer e você precisa tomar posse. E uma maneira de tomar posse é confessar a palavra, é declarar essa palavra. Declare, declare, declare até isso entrar dentro de você e você falar, Isso. opa, Então, eles falou, tá aqui, mas aqui não crê ainda, né? Então tem que declarar até virar realidade, né, pastor? vai virar realidade. Eu tive que pedir para minha esposa ligar o ventilador aqui, me deu um fogo, mas um fogo. Pastor, ontem eu senti isso no culto. Começa a pegar fogo. Eu sou muito sensível à unção de Deus, mano. Eu já estou extraindo aqui já. Eu sou faminto, já estou extraindo já. Lá com o Marcelo Casagrande lá, eu só não caí porque eu estava sentado, eu já estava já chapado já. Meu Deus do céu, vai ser forte o negócio aqui hoje. Pode continuar, pastor. Que E, chave poderosa que você deu agora. e algo que você falou aí sobre a unção da alegria, né? É algo interessante, sabe algo. Porque às vezes a pessoa não entende para que isso, tudo pergunta, para que isso, para que aquilo. Meu irmão, você tem que aproveitar o que Deus está fazendo, os sinais de Deus e as operações do Espírito. Aqueles que questionam tudo, existem várias maneiras de questionar. Tem aquele que questiona porque é incrédulo, não acredita mesmo, e aquele que quer aprender, já é outra coisa. Nós entendemos até pelo nível da pergunta que é alguém que quer aprender, quer entender, é aquela que a nossa mente quer entender, aí nós respeita isso, mas tem um que questiona porque já está bloqueado, não acredita mais em nada,
você mergulha nas coisas de Deus. A unção da alegria acontece o seguinte: tem muita gente com traumas, bloqueios, tristezas, amargura, e alegria há uma cura. Sim. A Bíblia fala várias coisas sobre alegria. Eu tenho uma mensagem sobre alegria que eu leio vários textos, mas eu fui falando cientificamente. Você sabia que lá nos Estados Unidos, Pastor Paulo, fizeram uma terapia chamada terapia do riso? Você já ouviu falar? Terapia do riso? Não, não. Esse pessoal ia, olha que coisa interessante, coisa louca. Eles iam para um lugar, numa sala lá nos Estados Unidos, para rir. Sentava lá um grupo de 15, 20 pessoas e começava a rir, rir, rir. E nessa terapia, muitos eram curados, por causa que a alegria traz cura física e emocional. Meu Deus. Tem um cara que teve um diagnóstico com câncer e ele pegou e começou a assistir um monte de filme de comédia, coisa e tal, para ele se alegrar, para ele se rir. Ele não queria ficar triste. E aquela alegria dele foi gerando cura para ele. Nós não entendemos isso. Tem algo, duas chaves poderosas para aqueles que querem ter saúde. É alegria e gratidão. Oh, harabaxararabacanta. Tá forte o negócio. É muito grato, mas a gratidão, se a pessoa fosse muito mais agradecido e fosse muito mais alegre, ele ia ter muito mais saúde. Ó, Meu Isaías Deus. 61, versículo 2, versículo 3. Isaías 61, versículo 3. Ordenar a seca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo, gozo é alegria, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor para o espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, esse óleo de alegria é para trazer cura interior. E muitas das doenças, como é ligado na questão emocionais, às vezes a pessoa é curada interiormente e o físico também é curado. Porque algumas doenças são ligadas a emocionais, a amargura, a várias coisas, e é curado. Pastor, não quero deixar você fugir que eu lembrei agora. Dia 13 de setembro, o pastor Ariston Júnior vai estar aqui em Piracicaba pregando sobre curas, tá bom? Depois eu vou estar passando tudo o endereço certinho. Então, dia 13 de setembro vai ser um sábado. E eu vou ver com a equipe, pastor, para o senhor vir de manhã, já marca na sua agenda durante o dia. Aí você vem de manhã, dá um treinamento, passa o dia com a gente e à noite a gente fala o culto. Outra é bênção, glória a Aí Deus. você já transfere, ativa e deixa. E à noite dá lugar. Eita glória. E aí, para concluir essa da alegria, que eu quero falar três maneiras de você ministrar a cura. O apóstolo Bud White, eu acho que é Bud White o nome dele, é o fundador do Verbo da Vida. Ele tem até um. Quando ele estava vivo, nunca escreveu um livro, mas pegaram o Verbo da Vida, pegou a mensagem dele e fizeram o livro. Tem alguns livros dele, e tem um livro dele chamado Ha Ha Ha. Ha 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 quer dizer risada, né? Ha ha Uhum. ha. E aí ele tem um testemunho que eu achei muito interessante dele, que ele aprendeu, acho que do Kenneth Hagin, ele é aluno do Kenneth Hagin, o Verbo da Vida, por isso que eles usam o material do Kenneth Hagin, os livros do Kenneth Hagin. Tem um Rema, né? O Rema, que é uma escola, praticamente a base é os livros do Kenneth Hagin. E ele disse que foi lá para Campina Grande, né, no centro, né, que ele morava em Campina Grande na época, quando ele estava vivo, que agora está com o Senhor, e deu um ataque de pedra no rins muito forte. Ele com uma dor, ele era um americano e grande, assim, meio forte, né? E aí ele falou para a mulher dele: vai lá no banco tirar o dinheiro que eu vou ficar aqui no carro. E aí ele lembrou dessa chave, do riso. E aí ele disse que falou que ele, com dor, ele fez esforço para começar a rir. Ha, ha, Meu ha. Deus. E aí ele começou a rir. Aí disse que ele foi tomado numa crise de rindo. Ele começou a rir de propósito, intencional. Rir intencional, isso que você entenda. E aí disse que ele começou a rir depois de 10 minutos, sei lá, do sumiu, ele começou a rir para valer mesmo. E aí quando ele chegou em casa, foi urinar,
saiu as pedras, tudo em pó, Meu Deus, na hora da urina. Curado pelo forte. riso. Curado pelo riso. Ele é intencional. Quando eu ensino sobre alegria, eu falo assim: você não vai rir quando tá tudo bem, quando tá tudo bom. Você vai rir intencionalmente. Por que você vai rir intencionalmente? A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. A Bíblia manda nós se alegrar em Deus. Ah, tá É, tudo ruim, mas nós devemos se alegrar em Deus sempre. meu Deus. Pessoal, que palavra, hein? Estamos com 360 pessoas aqui, pastor. Tá Tá ouvindo tudo, bem? tá ouvindo bem? O pessoal que está aqui comigo aqui, dá um feedback, porque tá tudo ok o áudio aí, pessoal, a imagem, dá um E, e parecer para mim aqui, pessoal. E lembrando, pega um copinho com a aguinha que tem um sinal. Tá tudo ok aí, amor, o áudio? Dá um Ok. joinha aí, pessoal, O pessoal tá confirmando aí falando, que tá o tudo ok. pessoal tá colocando ok, sim, ok. Glória a Deus. Sim. Aqui para mim parou os comentários. Às vezes acontece isso, pastor. Às vezes eu tô É, na live, aí para, mas para mim eu tô vendo. Mas aí às vezes para, às vezes cai o comentário. para mim aqui Mas parou bem no começo. Parou no então, começo. aqui Mas tá o pessoal normal. tá ok. Não, minha esposa Aqui, confirmou que tá tudo certinho, ela tá assistindo lá embaixo. o Tá tudo comentário ok. aqui o comentário tá ok. Tá subindo, estamos com 372 pessoas. O pessoal que está entrando aí agora, estamos em um treinamento de cura. E se você é enfermo ou conhece alguém enfermo, já, já manda o link para eles aí. Fala que vai ter uma oração de cura daqui a pouco. Sinais vão acontecer, tá bom? Há uma unção já liberada. Pastor Ariston Júnior está nos dando chaves poderosas aqui. Então, pega a caneta e o papel e anota aí. Pode continuar, pastor. Essa unção do riso, essa alegria aí, o negócio é forte demais. É interessante que eu ensinei isso há 3 anos atrás, num retiro que um apóstolo amigo meu, Diego Maurício, organizou, né? E eu falei disso, expliquei, falei dessa terapia do riso, mostrei alguma coisa, e foi tomado aquele ambiente da chácara, uma unção tremenda, desse óleo da alegria, uma troca da tristeza por óleo da alegria. E interessante, um pastor caiu lá no chão e não levantava, tomado dessa alegria sobrenatural. E o que é interessante é que o apóstolo Diego Maurício ele disse que se emocionou muito, porque uma parte era da igreja dele, e ele sabia da vida sofrida de alguns irmãos, algumas mães com filhos nas drogas. Ele sabia o sofrimento, ele conhecia pessoalmente alguma Sim. turma. E ele disse que chorou de emoção vendo ele se alegrar em Deus ali, sabendo da situação que eles estavam. Então, esse óleo da alegria vem para trazer cura interior. Eu que no nome de Jesus, na hora da oração, quero que essa alegria venha sobre você. Talvez você precise de cura interior, cura do seu corpo. Talvez você comece intencionalmente. Às vezes você fala, vou intencionalmente, e no nome de Jesus vai ter algo poderoso de Deus para você. Esteja com o coração aberto, fala assim, eu estou aqui aberto. O que é de Deus eu quero, o que é de Deus eu quero, e Deus vai te dar muito mais. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Não só te ungir, não só te curar, mas Ele quer que você seja um instrumento de cura. Ele quer que você seja um instrumento de libertação. Uma coisa que é muito bom até lembrar disso, eu perguntei no meu canal, no Miquete, será que todo crente pode ser usado em cura? Eu nem lembro se a maioria falou que sim ou não, mas eu vou responder aqui. Eu creio que todos podem ser usados em cura. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão o demônio. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, a cura divina, eu creio que é para todos. É claro que vai ter homens mais ungidos, homens que já têm um chamado para ministério, para ir viajar para as nações, mas todo cristão, e é um sinal, e eu estava lembrando disso, todo momento de avivamento nas igrejas, quando a igreja está avivada, o que acontece mais nessas igrejas é cura divina. A Assembleia de Deus, quando nasceu no Brasil, Gunavini fala de muitas curas, Isso. o avivamento da Rua Azusa, é cura divina, porque todos é usado por cura, todos Sim. podem ser usados por cura. O que ele precisa aprender? Como orar pelos enfermos, como orar, como fazer. Às vezes ele não sabe, como eu vou orar? É igual uma oração que ele não deve fazer. Ó, Marisa Isabel, fruto do Espírito, quero estar com os senhores. A Maria Isabel ofertou também de Ó, novo. eu Maria só tô Isabel, vendo por aqui, ó.
Eu estou assistindo pelo tablet porque aqui parou os comentários para mim. A Deus abençoe, irmã Maria Isabel. Eu estou vendo por aqui, pastor, que aqui parou para mim, não sei por quê. Não, Parou o acontece. comentário. Acontece. Eu já gravando live já aconteceu. Às vezes eu sozinho ou com alguém, às vezes some o comentário, bloqueia, não sei qual o motivo, mas acontece isso. Então, compartilha aí que eu vou dar uma chave como ministrar. Todos podem ministrar cura, você precisa aprender como fazer. Então, primeira coisa que nós ensinamos a pessoa, nosso treinamento, nunca vai orar se a Senhor cura essa pessoa se for a tua vontade. Por quê? Porque nós falamos no começo da live, talvez você chegou depois, que primeiro existe promessa de cura. Deus prometendo que vai curar a pessoa. Falamos do Salmo 103, versículo 3. Segundo, já um decreto de cura. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então não precisa orar se ou se for a tua vontade. A vontade ele já fez. Qual foi a vontade? Ele levou a doença. Então é a vontade. Então nunca vou orar se ou se for a tua vontade. Eu oro. Nós vamos falar como é uma ordem. A ordem para o mal sair. Porque existe três maneiras, Pastor Paulo. É isso que eu falo no nosso treinamento. Eu tenho um treinamento de cura. Ó, e eu falo isso mais no nosso treinamento. Vou liberar aqui para os irmãos aqui essa chave que nós falamos lá no treinamento, que alguns aqui que eu conheço já até adquiriram esse treinamento, um treinamento de R$ 100, que nós falamos de algumas coisas específicas. Até se você quiser depois... Pastor, estamos com 404 pessoas aqui. Dá um like aí, pessoal. Aperta o joinha aí. Ó, Essa live vai ficar gravada. 245 likes, tá faltando 150 likes. 2 toques na tela é uma forma de curtir aí. Sim. E ó, vocês vão receber presentes aqui que só tem na escola dele de cura. Tá bom? Tô pegando chaves aí, ó, de graça. Então, aperta o like aí, compartilha que vai ser top, vai ter top, hein? E pega o copinho com água que vai ter um sinal aí. Ó, existem 3 maneiras de ministrar cura. A primeira maneira está lá no livro do Evangelho. As pessoas pensam, por isso que às vezes a pessoa pensa sobre cura, pensa, todo mundo foi curado de uma maneira, até quem tem um dom de cura vai curar todo mundo que quiser. Alguns questionam quem é usado em cura. Então vai lá no hospital e cura. Eles não sabem, mesmo você que tem um dom ou a maneira que você aprender a ministrar, nós não somos independentes de Deus. É Deus que faz tudo, né? Nós não tomamos controle, eu vou fazer isso. Por isso que nós não prometemos uma cura, nós oramos por todos os doentes. E nós acreditamos que Deus quer curar todos. Todos vão ser curados? Não, nem todos é curado, porque existem várias outras questões, que aí precisa outra live para falar outras questões, porque alguns não são curados. Mas eu vou falar que existem 3 maneiras principais de você orar pelos enfermos, e vou falar como você deve orar pelos enfermos. Primeira maneira, quando Jesus pegou os 12, depois 70, a Bíblia fala, ele deu autoridade. Algumas versões falam poder, mas a palavra exata ali deu poder para curar os enfermos e expulsar o demônio. Mas a palavra exata ali no grego, onde foi escrito, está escrito autoridade. Jesus deu autoridade para os 12 e para os 70. Então nós podemos orar pelos enfermos pela autoridade. Nós, como cristãos, já existe uma autoridade. É claro que existem níveis de autoridade. Eu explico isso no nosso treinamento. Já existe uma autoridade sobre o cristão. E existe um nível de autoridade que você pode crescer o seu nível de autoridade. Mas a primeira maneira que você ministra a cura é a autoridade. Depois nós vamos falar das outras 2 maneiras. Então, os discípulos saíram e curaram os enfermos e expulsaram o demônio. Eles não tinham recebido o poder do Espírito Santo e nem foi os dons do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo foi em Atos 2 que eles receberam. Ali eles foram pela autoridade que Jesus passou para ele. Então, como é um ministro enfermo? Pela autoridade. Às vezes sem sentir unção nenhum, sem manifestação de dom nenhum, eu oro pelas pessoas pela autoridade. Qual autoridade? Primeiro, a autoridade da palavra. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Segundo, a autoridade que eu sei que Jesus quer curar as pessoas. Deus quer curar as pessoas. É um sinal do evangelho, é um sinal do reino. Então eu vou lá. E como eu oro na autoridade? A autoridade, você expulsa a doença. Você não vai falar, você vai falar caroço, hérnia, cegueira, surdez. Sai no nome de Jesus. Por isso que às vezes quando nós vamos orar para a pessoa, que nós perguntamos para a pessoa qual é a sua doença. Quando está num lugar tranquilo, às vezes no culto não dá tempo, mas qual é a sua doença?
eu tenho esse problema. Aí você vai orar especificamente, dependendo da doença, para mandar o mal sair. Se for um milagre criativo, que às vezes Deus precisa criar o que foi destruído pela doença. Aí é outra forma de orar. Mas primeiro você ora para o mal sair. Hérnia, bico de papagaio, saia dele. Se for o rins está parado, você vai orar. Em nome de Jesus, rins, volte a funcionar. Você dá uma ordem. Isso tem a ver com a autoridade. O que me abriu muito entendimento foi um livro, eu vou indicar para vocês também, você que quer se aprofundar mais, é o livro A Unção de Cura do Kenneth Hagin. Você que quer mergulhar na cura, esse livro para mim é um dos mais fantásticos. Por quê? Porque ele explica isso, que quando ele era pastor batista, ele ministrava cura, e por causa que ele tinha sido curado, né? Ele ministrava cura e muita gente era curado. Mas ele disse que ministrava nessa época sem a unção. Mas ele entendeu, colocar as mãos sobre os enfermos e ministrava cura para as pessoas. E aí, o que eu fico muito feliz dos livros do Kenneth Hagin, ele entendia quando estava a unção sobre ele, até quando ele sentia que a unção ia embora, ele falava, gente, a unção foi embora. Mas se vocês quiserem, eu continuo orando pela autoridade. Ele falava isso quando estava na fila de cura, que quando ficava muito cansado, a unção ia embora. E ele falou assim, a unção foi embora, mas se vocês quiserem, eu continuo orando pela autoridade. Ele sabia a diferença. Então, autoridade. A primeira maneira que eu ministro é pela autoridade. Eu posso crescer no nível de autoridade, com conhecimento da palavra, com consagração, com transferência. Pessoas que carregam um nível de autoridade, né, na área que eu quero ser usado, na cura principalmente, eu posso crescer nesse nível de autoridade. Mas a primeira maneira que eu ministro a cura é a autoridade. Aí nós vamos chegar na parte da unção, do poder e dos dons. A Essa, cura. essa, pastor, a autoridade, né? A gente exerce, né? A unção. Eu consigo identificar, ou cada um Deus dá um sinal, quando a unção de cura chega, porque eu preciso de um comando, né? Eu preciso saber, né? Que nem o Oral Robert, né? Quando a mão dele começava a pegar fogo, que ele sabia que a unção chegava, né? Isso. Ó, a unção, ela manifesta muitas vezes de cura com fogo e com eletricidade. Então vamos dizer assim: primeiro ministro pela autoridade, segundo eu ministro pela unção, pelo poder de Deus. Outro pelos dons específicos do Espírito Santo, que existe o dom da fé, o dom da palavra de conhecimento ajuda muito na cura, que eu não vai, acho que não vai dar tempo de falar da palavra de conhecimento aqui, eu acho. Mas o Vamos dom fazer uma da live só, vamos fazer uma live só com palavra de conhecimento. Vamos fazer uma live só da palavra de conhecimento, que é muito profundo esse dom, que ajuda muito na cura. Não é específico na cura, mas daquele que quer ser usado na cura, é muito bom esse dom. Então vamos dizer que dom do milagre, o dom da fé, os dons de curar e o dom da palavra de conhecimento são usados muito na cura. Não que Deus pode usar o discernimento de espírito, variedade de língua, Deus pode usar qualquer dom na cura, né? Mas desses quatro que eu falei, é mais específico, vamos dizer, muita cura acontece nesses dons. Então, pode ser uma operação dos dons ou a operação da unção. Mas primeiro, pastor Paulo, o que nós entendemos sobre isso? A unção se manifesta, você vai sentir ela. Mas para você receber essa unção, para você receber dons, o que você precisa primeiro para receber? O que nós acreditamos? A pessoa pode receber sozinho, jejuando, orando? Eu acredito que sim. Tem pastores que acham que não. Eu acredito que a pessoa consagrando um monte, orando, jejuando, Deus pode entregar para ela. Mas tem coisas que Deus só vai entregar para ela através da impartição. E aí tem uns que falam assim, não acredito na impartição. Eu dou o exemplo da Bíblia. Um dia eu estava fazendo uma live falando sobre transferência de unção e veio esse texto na hora da live. Falou, opa, olha um exemplo bíblico. Aí eu estava falando sobre transferência de unção. Jesus se manifestou para Paulo, falou com Paulo e Paulo entrou cego na cidade. Mas o que Jesus fez? Mandou Ananias orar para o Paulo ser cheio do Espírito Santo. Por que Jesus não encheu ele do Espírito Santo? Para ensinar um princípio para Paulo. Ele dependia de outro para ser cheio. É a Forte. transferência. Jesus poderia ter dado tudo para Paulo. Jesus podia ter enchido Paulo. Mas quem foi ser usado? Ananias, vai lá, ore por ele para ser cheio do Espírito Santo. É a transferência. Tem coisas que eu posso receber tudo sozinho de Deus, mas tem coisas que só vou receber através de outro irmão, de outro pastor, de outro ministro. Isso tem muito ligado à unção e dons espirituais. Você vai receber talvez alguns unções, dons sozinho, pode ser, mas tem algumas funções e dons que você vai receber através da impartição de um homem e de uma mulher de Deus.
Só uma colocação aí, não vou fugir do assunto. Ontem eu preguei sobre isso. Deus tirou de Moisés, do espírito de Moisés, e depositou sobre 70 anciões. Ele podia muito bem derramar sobre eles, mas ele tirou de Moisés e transferiu. Foi forte. Que chave, pessoal. Até o próprio pastor Paulo aqui, né, no nosso primeiro podcast que nós fizemos, que nós já fizemos 2, né, vamos gravar o terceiro, ele conta isso, né, que ele recebeu uma unção na libertação, em uma impartição, ele conta a experiência. Tem coisas que nós vamos receber através da impartição. E aí, quando eu recebo essa unção específica de cura, quando tem esses dons operando na minha vida, então, quando eu chego no enfermo, eu posso ministrar na autoridade. É claro que sempre é melhor, pastor Paulo, é quando a unção e os dons operam. É algo tremendo. Mas só que não é sempre, não pode ficar dependente, porque, não estou sentindo a unção. Eu lembro também o pessoal que era, o pessoal que era usado muito de cura, o crente rei conta isso, né? Que tinha um movimento de cura, e aí quando não manifestava a unção, eles ficavam perdidos, porque eles não sabiam o que orar. Eles ficavam dependentes da unção. E ele falou, não, eu ia lá e ministrava pela autoridade. Então, eu quero que vocês aprendam essas 3 maneiras. Na hora que tiver unção manifestando, é uma maravilha, flui mais fácil, acontece mais fácil. Os dons também, os dons específicos, é algo maravilhoso, mas às vezes não vai ter manifestação nenhuma. E principalmente eu, no meu caso, quando eu estou orando na rua, eu não estou sentindo nada, né, de unção, de fogo, de poder, não está manifestando dons. Deus pode manifestar as dons na rua. Eu vou ministrar na autoridade. Quando eu estou ministrando na igreja é diferente, eu estou pregando, principalmente se eu estiver pregando, a unção já vai manifestando na minha vida ali na pregação. É até mais fácil quando está pregando, né? Eu vou até pregar dia 6, nesse evento do pastor Paulo, a unção, quando você está ministrando, fica mais fácil. Mas quando eu estou na rua, às vezes não estou sentindo unção, não está dom nenhum operando, mas eu ministro a autoridade. Eu falo, posso orar por você aqui na rua? E aí acontece a cura e o milagre. Glória a Deus. Tá pegando a chave, né, pessoal? Olha essa, eu tô anotando aqui. Eu sinto muito, pastor, essa unção através desse fogo. Ontem parecia que dentro do paletó meu eu estava em chamas. Foi um negócio que assustador. Eu estava em chamas, estava em chamas. E Deus se manifestou ontem lindamente. Então, pega aí os sinais, pessoal. Você que quer ser usado por Deus, tá bom? Quer ser usado no instrumento da mão de Deus aí, vai pegando a chave aí. E quem quiser uma impartição, uma transferência do pastor Ariston Júnior, dia 13 de setembro, marca na sua agenda aqui, Piracicaba. Você que é de região aqui, Campinas, pessoal de região aqui, vem buscar a impartição, né, pastor? Amém. Vem. E eu falo para você, tu conhece alguém enfermo, nós vamos orar daqui a pouco, envia essa live para alguém. E também estamos com 432 pessoas agora, 307 likes. O like ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Então, dê 2 toques na tela ou vai aí no chat onde tem uma mãozinha com o like, é o joinha, o curtir, ajuda o próprio YouTube a mandar para mais pessoas. Então, curta e envie para alguém que está doente, que nós vamos orar pelos enfermos e depois pela impartição. Eu quero orar. É possível, alguns perguntam, é possível receber online? Quando eu me converti, pastor Paulo, 32 anos atrás, não tinha o YouTube. Não tinha tantos livros que tem agora, falando sobre unção, sobre cura. Então, aqui está o Marcelo Cadarini, que é um amigo nosso aqui. Então, não tinha isso. Então, você tinha que ser sozinho. Mas hoje, olha que facilidade. Tem o YouTube, tem livros maravilhosos. É algo que não tinha no meu tempo, pelo menos quando eu me converti. Hoje está muito fácil, irmão, receber a unção. Pode receber online, pode receber numa É um live. portal, né? Nós estamos conectados aqui no Espírito. Isso aqui é um portal. Pastor, o senhor já está me dando uma revelação aqui que tem gente tendo ânsia já. Já tem gente já revirando por dentro já. Então pode deixar o balde do lado aí que você vai vomitar, tá bom? Em nome de Jesus. A unção de Deus já tá trabalhando já, pastor. Eita glória, eita glória. E aí eu já entendia um pouco sobre essa transferência de unção. Primeiro eu entendia sobre a transferência de pôr a mão na sua cabeça e você pedir para um homem de Deus ungido, ore por mim, e você receber essa unção desse homem de Deus. Mas só que o que abriu o meu leque para entender que nós podemos receber através de livros, através de live. Antes mesmo de eu receber, foi um pastor, dá o nome dele, chamado Dag Hughes.
Ele é um pastor da África que escreveu vários livros, Mega Igreja. Ele tem mais de livro, tem um pacote de livro dele. Eu quero até comprar o pacote de livro dele. Aqui é uns 60 livros, um pacote desse tamanho que eles vendem de promoção. Meu Jesus. 60 livros, é mais de 60, um pacote enorme dele que tem aqui no Brasil. Dag Wills. Aí ele fala que como ele recebeu a transferência de unção, eu fiquei impactado quando eu li a primeira vez isso, pastor Paulo. Ele disse que quando ele era novo, estudando para ser médico, e ele já tinha se convertido, e ele abriu um trabalho na igreja dele, tinha lá 30 pessoas, e ele disse que com aquela dificuldade de ensinar, ele mesmo achava que não tinha dom para ensinar, mas Deus chamou para ele abrir a igreja. E ele disse que quando foi fazer um trabalho de residência em um hospital, que era em outra cidade, ele disse que estava jejuando e ele colocou a fita do Kenneth Hagin, fita cassete, que era só de áudio de ouvir. Isso aí é mais antigo que sabe que era fita cassete. O pastor Paulo pegou a fita cassete? Peguei. Eu não sou Aí, tão velho, não peguei. fita cassete. Aí disse que ele ficou ouvindo aquela fita cassete. E aí, para aqueles que é mais antigo, tinha não lembro como é que chama aquele lá, que passava fita cassete, o nome daquele lá, o radinho que passava fita cassete, o gravador. Que, Gravador. gravador. Aí quando acabava a fita, tinha gravador que quando acabava a fita, mudava a fita automaticamente, que tinha o lado A e lado B, né? Que tinha que Sim. mudar o lado. Não sei, o pastor Paulo acho que não lembra disso, ele é muito novo. Eu era criança, não, eu lembro. Eu lembro sim. Aí disse que ele ficava ouvindo e aquela fita ficou rodando. Virava um lado, rodando e ele orando, jejuando. Ele disse que na madrugada ele deu um pouco de sono e ele estava ali lutando contra o sono e jejuando. Aí ele disse que viu um negócio sair da fita cassete, tipo um negócio assim, sair de lá e entrar aqui dentro dele. Puf. Meu E aí ele Deus. disse que escuta uma voz: eu estou te dando uma unção de ensino. E aí o que Jesus. acontece? No outro dia, ele, para testar se recebeu a unção de ensino, ele foi ensinar num lugar, ele disse que foi totalmente diferente. E realmente ele recebeu, e ele fala, recebeu naquele dia, ouvindo uma fita cassete, não foi nem vendo, só ouvindo, Deus Ah, transferiu. tem gente que testemunha que lendo o livro do Benihim, a unção, cai empacotado no chão. Cai empacotado, recebe a partição. Tem gente que pegou, só de pegar, eu ouvi o testemunho do irmão amigo meu, que a irmã dele pegar no livro da Catherine Kuma, sentiu choque elétrico, a unção foi transferida no livro. Explica isso. Gente que cai Imagina, no chão, tá tomando choque, é sobrenatural. imagina o pessoal que está aqui na live, que vai receber. Meu Deus do céu, eu já tô. A hora que eu abri a live, já peguei fogo aqui, minha orelha tava pegando fogo. Minha mulher tem que tacar o ventilador pra mim aqui. Minha orelha tá queimando, parceiro, queimando. Meu Deus do céu, pessoal, isso é forte. Aleluia. E aí, irmãos, compartilhe que na Vamos por Cura tem muito testemunho de cura online também. Assim como a pessoa pode receber a unção assistindo uma live, assistindo um treinamento, um curso, lendo um livro, pode receber. Como é que eu recebo essa unção? Existe, como eu falei, para você decorar isso, você pode ministrar cura de 3 maneiras. Existem várias outras maneiras, mas vamos falar essas 3 maneiras básicas. É o que eu ensino no nosso treinamento básico para começar a pessoa a ser usada. Porque se nós falássemos muita coisa, a pessoa ia ficar tão confusa. Fala assim, ó, pela autoridade, pela unção do Espírito Santo e uma unção específica de cura e pelo dons espirituais, o dom de cura, dom de milagre, o dom da fé. Primeira vez que manifestou o dom da fé em mim, eu conto que lá no Dunamicast eu conto porque manifestou o dom da fé. Você que não assistiu o Dunamicast número 1, lá eu também conto algumas chaves ali específicas. Assiste lá, tá aí no canal do Pastor Paulo. Tem uma playlist, né? Esse Dunamicast. Aí você assiste lá, que eu conto que por que manifestou esse dom da fé. Não vou explicar tudo aí, que senão vai levar muito tempo. Mas a primeira vez que manifestou o dom da fé, eu gosto de dar esse exemplo. Um irmão chegou e falou assim, pastor, ore pela minha sogra, que tem um problema no ombro, falou o nome da doença que eu não lembro. O ombro dela era muito diferente assim, do tamanho. Você olhava, você via a diferença, era muito diferente do outro. E ele estava saindo para ir para outro, falar com outro pastor da igreja, eu era um pastor convidado. E aí na hora que ele estava saindo, eu falei, opa, volte aqui. Eu senti que ela ia ser curada, eu tive fé que ela ia ser curada. Foi a primeira vez que manifestou dessa forma em mim. Falei, volte aqui. E ali voltou, falei, olhe para o ombro dela. Né? Ela estava mais ou menos 1,5 m, ou talvez 2 metros.
E aí eu falei, olha pro ombro dela. Não orei nem nada, o ombro dela fez assim, ó, a diferença foi subindo, ó, ficou do mesmo tamanho. Meu Ele ficou Deus. impactado, eu fiquei impactado, que é Deus que faz. E eu perguntei, É. mano, o que você sentiu na hora? Ela disse que sentiu como se tivesse alguém puxando o ombro. Ninguém nem tocou ela estava mais de 1,5 m longe de mim. Pastor, Mas só um momento o aqui, dom ó. da fé. Perguntaram aqui, ó. O objetivo da live é vender o curso de treinamento. O pastor está dando um curso de treinamento de graça, gente. Ele está dando treinamento grátis, grátis. É, Como que o- vender? Ele tem o curso online dele, que é muito mais profundo. eu acho que Mas tá dando treinamento. ela chegou depois, eu falei, ó, o que eu estou lá no meu curso, eu estou falando Isso. aqui. É, ele tem o curso dele, né? Tem gente que fala, mas o dom, você paga pelo dom. Não, irmão. O dom é de graça, né? Mas o conhecimento, o preço que ele pagou pela unção foi alto, tá bom? E o curso do pastor é barato, né, pastor? O É curso do pastor barato. é super barato. É engraçado, pastor, falando nisso, até pegar. Eu gravei um vídeo falando nisso, que o pessoal fala assim lá, às vezes comenta lá em alguns vídeos, até no podcast, porque eu trago muitas pessoas para você ver. Se fosse vender curso, eu não trazia ninguém que era usado em Nossa, cura no podcast, porque de os graça. que é usado em cura, eles também têm o curso deles, não vai competir com o meu. Se eu pensasse em vender, vai competir. Eu trago muita gente usada em cura que tem os seus cursos, né? E Sim, aí, mas aí eles comentam lá nos podcasts, que eu nem deixo, eu apago, fala assim, olha, a pessoa não tem a mentalidade, fala assim, ele usa o versículo, de graça recebeste, de graça dai. E eu falo assim, olha, eles usam o versículo errado, porque ali não está falando de verdade. cumprimento, lá está falando assim, ó, cure os enfermos, limpa os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Ele está falando de cura, de milagre, de cura, ninguém paga por cura, É é de de graça. graça. Mas o conhecimento foi pago. Eu tenho aqui um monte de livro, eu fiz um monte de curso, eu paguei pelo conhecimento. Não foi de Quantos graça. anos lendo, pastor? Quantos anos lendo? Lendo, estudando, indo em congresso, recebendo unção, conferência, foi um preço pago. Mas vamos voltar na chave. Então você Vamos ministra voltar. pela autoridade, pela unção e pelos dons espirituais. Entenda só, existe o Jeová Rafa, o primeiro texto que eu li, que a cura, ele quer curar. Ele é o seu médico. Deus sempre se revelou de Gênesis a Apocalipse como aquele que cura. Você que estuda o corpo humano, você sabe que no seu próprio corpo existe anticorpos, existe no seu próprio corpo mecanismos de defesa que combate as doenças. Existe no nosso corpo que luta contra as doenças. Claro que às vezes a doença supera isso. Existem várias doenças, mas existe dentro do nosso corpo combate contra a doença. Deus já mostrou que ele não quer as doenças. Deus nunca quis as doenças. As doenças entrou por causa do pecado, é uma consequência. Mas aí Jesus veio e levou sobre si as nossas maldições, as nossas enfermidades, ele levou lá na cruz. Só preciso crer nisso. Mas eu quero falar para você que quer ser usado em cura, você ir nessa fé. Deus quer curar os enfermos. Qual é o problema de algumas pessoas, pastor Paulo, quando começa a orar pelos doentes? Eu gosto de falar assim, vamos voltar no treinamento para a alegria da irmã de novo. Não adianta nada o treinamento, eu falo lá no treinamento, se você não pôr em prática. Se você não ir lá para orar pelo doente. Até isso que você está ouvindo aqui, não adianta nada, vai ser só mais uma live. Mas se você falar assim, opa, peguei um princípio de conhecimento, vou lá orar pelos enfermos. É isso que vai trazer resultado. A prática. Se você só não põe em prática, e quando a pessoa, alguns que eu conheço, que pega o treinamento, pega a live, pega o estudo, pega um livro e fala, pá, vou pôr em prática. Começa a orar pelos enfermos, qual o resultado vai ter? Tem 3 tipos de resultado que acontece. E aí eu quero falar do pior quadro. Às vezes ele começa a orar pelos enfermos e no começo não tem resultado nenhum. E aí ele fica desanimado. Tem alguns que começam a orar pelos enfermos, já tem alguns poucos de resultado. Não é tão mal assim. E alguns começam a orar pelos enfermos, já tem grandes resultados.
Então eu quero incentivar você, ore pelos enfermos, mas se por acaso não tive resultado nenhum, pastor, não desista. Porque às vezes é questão de perseverança. Deus quer ver se você é perseverante. Ele quer a sua disposição. Ele quer ver isso. Você fala assim, eu vou perseverar, nem que eu ore por 1000 enfermos, eu vou orar, vou orar, vou orar. E às vezes isso falta ativar algo dentro de você e isso vai ser ativado. Mas eu creio que você vai receber uma unção tão forte nessa live que você já vai ter grandes resultados orar pelos enfermos. Estou ficando enjoado, tem gente que está ficando enjoado. Você vai ter grandes resultados orando pelos enfermos. Eu creio que você vai ter grandes resultados orando pelos enfermos. Você precisa ter esse conhecimento e já ir na prática. Tem gente sendo curado já, pastor. Tem gente que vai vomitar nessa live. O senhor está dando uma palavra de conhecimento para mim, que tem gente com náusea aí, com ânsia, querendo vomitar aí. Tem gente arrotando aí, coloca aí eu. Já, ó, o pastor Aristo nem orou ainda. Já tem gente dando ânsia, arrotando, coloca aí. Obras de bruxaria tá sendo quebrada. E tem gente que vai vomitar. Pode preparar o balde que o Senhor vai te curar hoje, gente. Vai te curar. Tá bom? Coloca aí eu aí. A não ser que você tenha vergonha. Tem gente que tem restrição, né? Tem gente que. Tem vergonha. Né? Tem vergonha. Mas coloca aí. O pastor Ariston Júnior vai orar. Vai fazer oração de cura, né, pastor? E depois vai impartir. Mas pode. Olha aí, ó. Olha, ter sentido moleza nas pernas. É normal? Aí depende, né, pastor? Às vezes é o poder de Deus, né? Já operando, já, né? É o poder de Deus. Você Meu está corpo sentindo. está tremendo, um calor forte, a gente já está sugando já. Eita glória. Enjoada. Fica tranquilo, essa unção de Deus vai te libertar hoje, em nome de Jesus. Tá bom? Tive dor de barriga. A Débora falou assim: pastor, é possível ser ativado por arrepio que fica de cima para baixo? Arrepio é um sinal do poder de Deus, hein? É o poder de Deus e o poder de Deus pode estar ativando algo, né? É o poder de Deus vindo, dor de barriga, dor de estômago aparecendo agora. O poder de Deus já está manifestando. Desde quando o pastor Paulo falou, eu estou sentindo náusea. Dor no pé da barriga. Fica tranquilo, gente, vocês vão ser curados. Isso já é o poder de Deus já operando, já, né, pastor? A unção de cura que está nessa live, e tem gente que não acredita ainda. Tem gente que não acredita ainda. Imagine ao vivo, pessoalmente. Vocês não podem perder, não, gente. Vocês não podem. Ó, começou a me dar dor de cabeça. Estou com olhos nas mãos. Oh, glória. Mãos tremendo. Estou com dor no ouvido e está inflamado. Se tiver com dor no ouvido a hora que começar a orar, porque o Senhor vai estar te curando. Por que estou com dor no pé da barriga? O Senhor está te curando. A unção de Deus está trabalhando já. Fica tranquilo. Eita, glória. Vai ser forte, pastor. Tem que fazer outra. Eita, glória. Só de palavra de conhecimento. Eita, glória. Ó, começou a me dar dor de cabeça. Ô, glória. Vão curtindo aí, falta 100 likes para empatar. 350, dê 2 toques na tela, é uma forma de curtir. Pó de ouro nas mãos. E depois, no final, fica tranquilo. Uma unção de alegria vai vir sobre você. A dor vai sair. A hora que o poder entra, irmão, dá um mal-estar, é ruim mesmo. Mas depois a alegria vem, vocês vão ser ativados, vão pôr as mãos nos enfermos, vai ser curado também. Olha o poder de Deus. Parece que eu vi uma pergunta, pastor Paulo, alguém me indicando o livro. Eu vou indicar o livro que eu já falei agora, A Unção de Cura. Eu gosto muito dos livros do Kenneth Hagin, ele tem vários livros sobre cura, mas esse da Unção de Cura, assim, é o meu preferido. Esse eu não tenho, pastor. Esse eu não tenho, esse eu vou comprar. Esse daí eu acho que é o meu preferido, A Unção de Cura. Eu entendi algumas coisas ali, peguei algumas chaves nesse livro, tremendo. Então, outro princípio para aqueles que querem ser usado em cura em qualquer área. Esse princípio que eu vou falar serve para qualquer área. Vamos dizer, eu quero ser usado na libertação, então eu vou mergulhar em materiais sobre libertação, pegar livros sobre libertação, seguir um homem de Deus que fale sobre libertação. Igual quero ser usado na libertação, vou seguir o pastor Paulo, vou seguir ele, vou assistir as lives dele. Se ele tiver treinamento, curso, vou comprar o treinamento, curso dele. Se tiver livro, vou comprar o livro dele. É uma forma de você absorver isso. Então,
se é cura, vou ler livros sobre cura, vou assistir lives sobre cura, eu vou meditar na Bíblia sobre cura, o que a Bíblia fala sobre cura, isso nós chama foco. Então, quando você foca em algo, isso cresce dentro de você. Então, eu quero ser usado na cura, então eu vou focar na cura. Precisar comprar o treinamento, não só meu, pode ser treinamento de qualquer pastor, treinamento de outro pastor que é usado em cura, livro de cura, ler a Bíblia sobre cura. Esse foco vai gerar em você mais fé, vai gerar em você mais confiança. Acontece o seguinte, existe atenção. Hoje em dia, o ativo mais caro na Terra é chamado atenção. É uma briga para ter atenção. Existe muita informação e muita coisa. Então, o ativo mais caro é ter atenção. Então, por isso que eu já estou feliz que vocês estão aqui com a gente na live. Entenda só, quando você para ouvir má notícia, que são os jornais, quando você para ouvir só sobre doença, isso interfere, isso influencia algo dentro de você. Mas se você parar seu tempo e focar naquilo que você quer ser usado, se é cura, se é libertação, quer aprender mais sobre unção, então foque, estuda, mergulhe, porque isso cresce em você. Aquilo que você dá atenção cresce, e aquilo que cresce você tem revelação. Aquilo que você foca, aquilo que você busca. Por isso que Jesus falou de uma sequência: quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. Então é uma sequência. Estou pedindo, estou buscando, estou batendo. E aí a porta da revelação naquilo que eu estou pedindo, naquilo que eu estou buscando, vai abrir para a minha vida. Se é cura, se é libertação, vai abrir para a minha vida. Amém. Pessoal, que presentão de Deus, hein, essa live, hein? Meu Deus, eu aprendi algo novo aqui também. Essa chave aí do que Paulo teve com Jesus, mas Jesus usou Ananias para ativar Paulo. Nossa, essa chave foi forte demais. Tá, Meu Deus do céu. Pessoal, tem uma irmã aqui, ó, arrepios na perna, é normal, pastor? Obrigado pela sua oferta, querida. Ela perguntou, arrepios na perna é normal? É normal, é normal. Isso é o poder de Deus passando e vai aumentar mais ainda. Ó, O olhos arrepio na vai mão. aumentar mais. Tem gente que já sentiu óleo na cabeça, olhos nas mãos, pastor. Já estou com a água. Eita glória. Pegue a água, a água aí, porque vai ter um sinal na água. A primeira oração vai ser pela cura, a segunda por ativação, Glória a né? Deus. Eu não sei nem quanto tempo vai ser a live, pastor, né? Não combinamos. Não, eu faço 1 hora, mas pode deixar Deus te usar. Já deu 1h07. O povo está com fome. 461 pessoas aqui, não vai limitar. Deixa Deus te Então, usar. falar da cura, eu vou fazer o seguinte: quero que você, depois da oração, acontece o seguinte. Eu trouxe um pastor para orar lá na nossa igreja, um pastor fazer uma campanha de cura. Eu achei bem interessante. As duas irmãs eram enfermas. E eu perguntei para uma irmã, falei assim: e aí, irmã, Deus te curou? No final do culto, né? O pastor tinha orado lá. Aí a irmã falou: eita, Deus me curou. Deus me curou. Aí eu perguntei: e aí, irmã, Deus te curou? Ah, vou fazer o exame para ver. Ela não tinha. Aí Isaías ofertou também. Deus abençoe Isaías. Amém. Deus abençoe, Isaías. Aí, as duas irmãs, é algo importante um dia, nós fazer a live da palavra de conhecimento e falar sobre fé, né? Porque a fé é algo que move tudo. Então, um dia, pastor Paulo, nós faz sobre palavra de conhecimento e sobre fé. Amém. Amém? Fechou. Então, eu vi que uma irmã, não, Deus me curou, outra irmã, vou ver, tinha dúvida. Então, o que acontece? Para você ter certeza, na hora da oração, tem doença que precisa de exame médico mesmo. A pessoa tem doença lá dentro do corpo, é só com exame médico. Mas tem outras doenças que é movimento. Ah, se eu me abaixar, dói. Aí você vai se abaixar depois da oração. Se eu levantar esse braço desse jeito, dói. Então, aquilo que você não consegue fazer, depois da oração você vai fazer um movimento. Ah, se eu pular ou se eu pisar firme, tem pessoas que têm coisa na sola do pé, não consegue pisar firme, você vai pisar firme. Então você vai fazer um movimento que você não conseguia. Claro que tem outras enfermidades que precisa fazer exame médico, tomografia, ou raio-x, ou de sangue, não tem problema nenhum. Isso aí não dá para ver na hora, mas tem alguns que dá para ver. Tem caroço no corpo, o caroço diminuiu, ou o caroço sumiu. Você vai falar, oh, o caroço sumiu, ou diminuiu. Então você vai ver isso
na hora da oração. Depois da oração, o se aconteceu. Na primeira oração é por cura. Ó, Janaí Barroso, obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe, Janaí. Primeira oração, depois da oração de cura, você vai beber a água. Algumas pessoas, na hora que beber a água, vai sentir gosto de dipirona, porque Deus está curando você no seu corpo lá dentro. Ou alguns vão beber água, vai ter gosto de azeite. A água vai estar com azeite, gosto de azeite. Ou outro tipo outro tipo de gosto, que não sei que Deus vai colocar aí. Marcos Pereira, Deus abençoe. Pena queimando. Isso é o poder de Deus, Marcos. Então, você, depois da oração dessa de cura, você vai beber a água. Depois da oração de cura, você vai beber a água em nome de Jesus. Então, eu quero que você feche seus olhos. Essa é a primeira oração, nós vamos orar por cura. E aí, depois da oração por cura, você vai beber a água que está aí. Deus abençoe, André, em nome de Jesus. Deus abençoe, Marcos, André, pela sua oferta. Obrigado. Então, pode orar, pastor, fica à vontade. Feche seus olhos, vamos orar por cura agora. Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda doença. Nós repreendemos agora toda enfermidade. Em nome de Jesus, toda dores no corpo sai agora, dor de cabeça. Em nome de Jesus, vai visitando o sangue, vai curando o sangue, vai tirando a hepatite, a diabetes, a leucemia, lúpus, vai saindo do sangue agora. Em nome do Senhor Jesus, todo problema nos olhos, espírito de cegueira saia, espírito de suicídio saia. Em nome do Senhor Jesus, coluna-se direita agora. Coluna-se direita agora. Em nome de Jesus, perna mais curta cresça, braço mais curto cresça agora. Em nome de Jesus, tumores malignos, tumores benignos. Em nome de Jesus, nódulos, eu ordeno que desapareça agora. Em nome do Senhor Jesus, se você está numa cama, levante dessa cama. Faça um movimento. Deus está te curando agora. Em nome de Jesus, dores na perna, no pé, vai saindo agora. Ossos sejam curados. Em nome de Jesus, músculos, nervos, vai recebendo o poder do alto. Você vai sentir fogo no lugar da enfermidade. Também, se você quer que um familiar seu seja visitado por essa unção, pense nele agora. A unção visita o seu familiar, o seu marido, sua esposa, seu filho. Que no nome do Senhor Jesus, aonde ele estiver, ele seja curado de qualquer doença. Porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E no nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, todo mal seja quebrado, seja destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja destruído todo o mal agora. O fogo de Deus, o fogo que queima as doenças, está passando pelo teu corpo agora. O fogo que queima as enfermidades está passando pelo teu corpo agora. E você está sendo curado. Você está sendo curado. Você receba a cura do Pai agora, em nome de Jesus. Receba a cura do Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bebe a água agora. Bebe a água. Respire fundo. Faz um movimento que você não podia fazer. Escreva o que aconteceu. Escreva aí se a água mudou de sabor. Escreva aí se Deus te ajudou. Escreva aí o que aconteceu. Escreva aí o que aconteceu. Ai, a dor sumiu. Eu tô leve, eu senti arrepio, senti fogo, senti queimar. Se alguém vomitou. Alguém vomitou. Ó, pastor, gosto de dipirona. A água tem um gosto diferente. Coloca aí, pessoal, escreve aí. Caramba. Alguém vomitou. Água com gosto de remédio. A água ficou amarga, gosto de dipirona. Fiquei tonta. Vai escrevendo o que aconteceu. O poder está manifestando aí.
Deus abençoe, irmã. Amém. Deus abençoe, Marlene. Teve também uma irmã aqui que a Maria Isabel, na hora da oração, mandou uma oferta. Deus abençoe, irmã Isabel. Ela fez uma pergunta, mas eu não entendi. Ó. Tive a direção de tirar os adereços, aliança. Deus, eu não entendi, irmã. Irmã Maria Aqui, Isabel. é, senti fogo, senti arrepio, estou sentindo bem. Senti fogo no pé, gosto de remédio, estou queimando. Senti Gosto, gosto de dipirona. gosto Água de meio, óleo. água meio amarga. Comecei a orar limpo, fiquei tonta, estou suando. Senti Oh, ondas glória. elétricas. Minha Oh, perna direita glória. começou a ficar, coçar muito. A água parecia densa. Gosto de... Ó, talvez alguns vão ser água com gosto de azeite ou ficou grossa. Gosto de pirona. Fogo, senti. Pastor, explica esse manto aí acontece com você da língua anestesiar. Acontece o seguinte, que às vezes água me amarga, a minha barriga está quente. Gosto de xarope, pastor. Arrepio suando. Gosto de azeite, olha que interessante. Gosto de azeite. Estava, senti gosto de dipirona, estava com dor de estômago, mas passou. Glória a Deus, passou. Senti água. Então, a anestesia, tanto na língua ou no corpo, às vezes é porque a língua é o começo, né? Às vezes a pessoa é toda anestesiada porque vai ser operada por anjos, vai ser operada. Às vezes a pessoa fica toda anestesiada mesmo e vai ser operada por anjos. Deus abençoe, Maria Isabel, a sua oferta. Senti uma Ah, alegria. sim. Ó, ela colocou aqui, se vem de Deus, essa vontade de tirar até a aliança. Aliança de casamento? Não, não. É isso? Se vem de Se Deus foi, tirar a aliança de casamento, se foi, tá repreendido isso aí, mano. que medo na hora da oração. Angélica, às vezes esse medo é algo natural, porque como nós estamos entrando no sobrenatural, e às vezes a pessoa não está acostumada com o sobrenatural, fica com medo, vamos dizer. Isso que nós estamos falando aqui, talvez é novo para algumas pessoas, e a pessoa fica assustada. Quando tudo que é novo te assusta, porque você não está acostumado. Às vezes é um medo natural, às vezes pode ser um medo natural, porque se a pessoa está acostumada, então nós temos que investigar. Mas se a pessoa nunca ouviu essas coisas, fala, meu Deus, o medo é, será que isso é de Deus? O medo é, será que isso é de Deus? Mas pode ter, tem dois homens de Deus aqui. Coluna melhorou, dor do corpo saiu. Glória a Deus, Carlos. Glória a Deus. Faz aí, pessoal, o que vocês não podiam fazer, quem não podia baixar, erguer o braço, né, pastor? Procura o caroço aí. Quinta-feira, a irmã falou que o caroço sumiu da bacia dela. Procura o caroço aí, faz o que você não podia fazer. Tem pessoas que já melhoraram nessa oração de cura e tem pessoas que vão melhorar durante o dia. Às vezes ela já melhorou 1% e às vezes amanhã ela vai estar 100%. Às vezes a Verdade. pessoa, quando eu oro para um enfermo, eu pergunto, aí de 0 a 10 melhorou quanto? A pessoa fala, melhorei 1. Então, já é o começo que Deus operou. Que Deus está operando, né? Gratuitamente, né? Deus também fala. Eu orei para uma irmã uma vez, eu liberei uma palavra, pastor, e ela estava com caroço no seio. E ela tomou posse da palavra. Eu falei, só agradece. Ela foi para casa agradecendo. Durante 28 dias, o caroço foi sumindo. No 28º dia, ela falou que só ficou a cicatriz. Foi sumindo dia após dia. Ela foi só agradecendo. Obrigado, Jesus, pela cura. Obrigado, Jesus, por ter me curado. Eu creio que você recebeu essa unção em nome de Jesus, boca amarga. Agora vamos orar por transferência. Então, creia, Medeiros, que a dor vai sumir da sua coluna. E tomar posse. Lembra que nós falamos de um momento da live que às vezes nós já crê aqui, mas precisa descer para o coração. Como vai descer para o coração? Você vai pegar versículo, você que está enfermo, mesmo depois da live, você vai pegar o versículo e falar assim, ó, Jesus me curou. Sabe qual um versículo eu uso, pastor? Ó, uma declaração baseada na Bíblia que eu fiz. Peguei um versículo, modifiquei mais algo da Bíblia. Eu sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Peguei um versículo da Bíblia e transferi para mim. Eu sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu confesso isso. Sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Sabe, você está precisando de finança? Eu confesso um versículo da Bíblia mudando para mim. A bênção que enriquece está sobre mim, trazendo prosperidade financeira sobre a minha vida.
Peguei um versículo da Bíblia: a bênção que enriquece está sobre mim, trazendo prosperidade financeira para a minha vida. Eu declaro a palavra usando para mim, e isso é algo poderoso, irmão. Então, não declare derrota, não declare doença, declare a Ó, palavra. pastor, ó, cabeça e olho parou de doer. Ó, tava com dor forte do lado esquerdo, próximo do quadril. Tá sumindo para a glória de Deus, ó. A dor até o final dessa live tem gente que vai sendo curada ainda. O poder de Deus está trabalhando ainda. Então, Me vamos levantei orar. da cama. Água amarga é algo ruim que Deus está curando. Pode ser algo emocional também. Quem bebeu sentiu o gosto amargo, é algo que Deus está curando e pode ser na área emocional. Dipirona é algo físico. A Valéria disse que vomitou. Aí, ó. Isso aí é a doença saindo. Deus está curando. E tem gente que vomita depois que a live termina, viu, pastor? Deus abençoe, Felipe, pela oferta. Pode sim. Ele perguntou, né? Posso receber a transferência sem sentir nada? Pode. Às vezes a pessoa não sente nada. Eu gosto de falar isso também nas lives, pastor, que às vezes alguns ficam tristes e falam, não senti nada, eu não recebi. Fala assim, nós recebemos é a fé. É na hora que está sendo ministrado, você crê e recebe. Alguns na hora já sentem, né? Aí nós perguntamos para aquele que está sentindo, porque é um testemunho, isso desperta mais fé nas pessoas que Deus operou. Por isso que nós perguntamos sempre, eu perguntei aí o que aconteceu, para despertar mais fé que Deus operou naquela live, mas é tudo pela fé. Às vezes a pessoa pode sentir algo muito forte, às vezes nem sente nada, mas não quer dizer que não recebeu. Creio que todos que estão aqui estão conectados na mesma fé, na mesma unção, e todos que tiver com o coração aberto aqui, tem 455 pessoas, recebe. Todos recebem. Ó, pessoal, Alguns já vão enxaqueca. sentir na hora. Enxaqueca tá sumindo. Você vai ser curada hoje, mano. Jesus te curou hoje. Quando eu recebi a transferência do profeta, quando eu tinha 23 anos, que eu recebi a transferência, que Deus já começou a me usar até em hospitais, eu não senti nada na hora, nada, nada. Eu só reivindiquei ele colocou a mão em mim e falou: agora você vai visitar o hospital, você vai orar. E começou a acontecer. E eu não senti nada. É verdade, é um princípio, é crer. Crer. É O crer. Everson diz assim, pastor, no lugar da água consagrei suco de uva, senti fogo e um arrepio, fogo na minha coluna. Amor, amor, fixa o contato da mentoria aí. O pessoal que está querendo fazer um Pix, você coloca assim lá, no número da mentoria lá. Aí você pede, você quer abençoar o canal, porque o dinheiro que entra aqui vai para o canal. Então, se você quiser abençoar o meu canal ou do pastor Ariston Júnior, você especifica lá. Ó, essa oferta do pastor Ariston Júnior, eu já transfiro para ele. Então, manda, a minha esposa vai fixar o contato da mentoria aí. Você entra lá e fala, ó, essa oferta é para o canal do Ariston Júnior, e eu mando para ele, tá bom? Quem quer abençoar a vida do homem de Deus aí, vocês têm liberdade, tá bom? A Paula perguntou algo e aí eu vou fazer essa oração, né? O irmão colocou 405, faltando like aí. Vamos dar like. Ela está falando, explica a transferência de uma forma bíblica. É muitos textos que nós podemos dar, mas leva muito tempo e nós já estamos 1h22 de live. Eu quero orar para impartição. Mas o princípio simples da impartição, Deus unge pessoas, dá algo para essa pessoa e essa pessoa transfere para outra. Nós demos um exemplo de Ananias. Ananias era cheio, por isso que ele foi orar para Paulo ser cheio. Aquele que carrega uma unção de cura pode impartir uma unção de cura para outras pessoas, unção de libertação e assim vai. E existem vários textos, o próprio pastor O apóstolo Paulo, Paulo, né? Falou para Timóteo, desperta o dom que é ti, que eu dei por imposição das minhas mãos. verdade. Esse texto é chave do pastor Paulo. Então, é, é algo que acontece. Elias, Eliseu, tem muito texto da Bíblia que fala sobre a impartição. Muitas da igreja não entendem sobre a impartição ainda, mas vão entender. Quando lá em Deuteronômio fala que lá em Deuteronômio fala que Josué foi cheio do espírito de sabedoria, portanto Moisés colocou as mãos sobre ele. A É verdade. transferência e posição de mão. É isso que o Felipe falou algo importante e eu vou falar isso e orar. O Felipe falou assim, que já recebeu a transferência do pastor Paulo e que me falta conhecimento que opera. Eu gosto de falar isso e tem a ver com treinamento, irmãos, porque às vezes você recebe a impartição e você precisa saber como fazer. Aí isso envolve mentoria, treinamento,
E aí, na área que você quer ser usado, ser usado na libertação, tem o pastor Paulo, tem outros, ele é usado não só na libertação, mas aí você vai adquirir não a unção é de graça, nós estamos liberando aqui a unção para você, mas às vezes você precisa de Conhecimento, né? conhecimento, e o conhecimento não é de graça, o conhecimento houve um preço, houve um pagar, e até algo interessante, pastor Paulo, Tem gente vomitando ainda, pastor. A, a eita, irmã, a irmã pediu para você orar por transferência, porque ela vai entrar na aula 1h30. então Vai tem ficar que orar, gravado a aula. Vai ficar gravado, vai ficar tranquilo. só falar assim, algo, que eu ia falar, eu pedi o fio da meada, que eu ia falar do curso. Perdão, cortei você. Do conhecimento. Eu ia falar do conhecimento, mas é interessante isso, que o conhecimento destrava, né, realmente, o conhecimento destrava a nossa vida e, e é tudo, né? Hoje nós temos essa facilidade de ter conhecimento. Pastor Paulo, quero orar agora pela unção, né? Pela Sim, sim. transferência. É isso, você tem a unção, você pode ser usado e você pode adquirir conhecimento, você se foca naquilo que você quer ser usado, cura, leia livro, a Bíblia, esses... E outra coisa, pastor, a melhor coisa para você ser usado igual uma pessoa é você caminhar com ela. Eu sei que é difícil as pessoas caminhar, né? Eu sempre treino os filhos aqui quando ela vai em visita. Então fica mais fácil você estar pessoalmente com a pessoa, né? Então, É tem verdade. aqui eu buscar o conhecimento, mas quando você vai para as visitas, vai para a batalha, é mais fácil dar o treinamento, né? Mas pode Ó, orar, pastor. a Deise tá falando aqui, eu rindo e meu filho perguntando por que tô rindo. A unção já catou um já. Já A catou. unção dele. Agora é a impartição, mas é interessante que na impartição, você que está doente pode receber a impartição para a unção e também ser curado da mesma forma. Coloca, eu gosto de põe a palma da mão virada para cima, mas você pode pôr apoiado na perna para não cansar. Eu mostro assim para a pessoa ver como é que é, apoiado virado para cima, mas pode pôr apoiado aí na mesa, na perna, porque se não cansar, né? Que às vezes a pessoa cansa. Então, eu vou pedir para Deus transferir. Larissa, Deus abençoe, obrigado pela oferta. Vou pedir para aquilo que Deus entregou, pela graça dele, pela glória dele, impartir, chamada impartição. E não só a minha, do pastor Paulo, que nós estamos conectados, né, pastor Paulo? A mesma, Amém. que Isso. multiplique, que possa ir mais em você de uma forma tremenda. A chave, antes de eu impartir, eu falo para os irmãos, é a fome, é o desejo, né? Porque quem não tem fome, Deus diz que vai saciar a fome, né? Então, é a fome. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, que serão saciados. Então, o primeiro princípio é você ter fome, desejo, gerar isso no seu coração, querer, porque você já está vendo aqui na live o que Deus já fez, o que Deus está fazendo. Glória a Deus, tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu até, só falando disso, você que... Posso falar isso antes da oração, pastor Paulo? Pode, pode. Tem um podcast que o pastor Paulo já participou 2 vezes. O nome do canal é o meu nome, Pastor Ariston Júnior, e tem um podcast que foi vários homens de Deus, mulheres de Deus. Então vai lá e acompanha o canal, assiste o podcast. O pastor Paulo participou 2 vezes, amanhã nós vamos gravar o terceiro vez, que vai ser bênção também. Pastor Paulo, não falei para você, amanhã, sabe qual é o privilégio? Nós vamos estar gravando no programa número 100. Número 100, Oh, vai ser um programa glória. especial. Número 100, por isso que Meu, até eu pedi eu tô uma indo, hora a mais. eu tô indo pro quarto. Eu Vai ser sou neném ainda, gatinhando ainda. Ó, o Matheus disse, maratonei, obrigado, glória a Deus, obrigado. Tem gente que está descobrindo o canal e maratonando, pastor. Pessoal que não é inscrito aí tem gente aqui do país inteiro, do mundo inteiro, não é inscrito lá no Podercast. Se inscreve lá no Podercast, canal do Ariston Júnior. É forte, pessoal. Só, meu Deus, só vai fora da casinha ali. Jesus E, amado. e logo será o seu canal, pastor Paulo. Não, ele está começando o Dormicast sobre pesado, ele está começando já forte por Dormicast. Estamos com 3 já, estamos com 3. E Né, logo, logo, apóstolo Ricardo Costa. vai ser Estamos bênção, hein? aguardando só de passar a data. Não, Deus vai preparar uma agenda boa, pastor.
E também, Amém. você que foi abençoado nesta live, antes de eu fazer essa oração, quero pedir que você compartilhe. Talvez depois que acabar a live, compartilhe. Oh, fui tão abençoado, você fala assim, eu fui abençoado nessa live, aí compartilhe para algum irmão, um amigo. Você fala, eu fui abençoado, assista que você vai ser abençoado também. Você sabe, E gente, que Deus cura mesmo gravado, hein, pastor? Deus cura mesmo gravado. tem pessoas que de live antiga, pastor, de um ano, de podcast mesmo, tipo, ó, fui Olha, abençoado, fui batizado com o Espírito Santo, um ano e meio, que o podcast tem 3 anos, né? Já, de um ano e meio atrás, gente sendo, olha que vamos dizer, forte. foi gravado um ano e meio atrás, mas Deus é presente, né? Um ano e meio atrás, É. tocou nele agora. A unção tá fresquinha. Glória a Deus. Coloca a posição das mãos, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor derrame da tua unção, da tua glória, do teu fogo, da tua presença. Que o Senhor vai tocando em cada um que está aqui nesta live. Aquele que está assistindo agora, aqueles que vão assistir depois, Pai. Que o Senhor possa estar enchendo do teu Espírito Santo. O Senhor possa estar enchendo do teu fogo. Eu posso estar enchendo a tua presença, Pai. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, que ele possa provar algo novo. Ele possa provar o vinho novo, o óleo fresco do teu Espírito Santo, renovando. Oh, papai querido, que o Senhor possa estar renovando de uma forma poderosa. Pai, no nome do Senhor Jesus, que seja um momento de ativação de dons espirituais, que todos os dons que estão lá em Coríntios 12 seja ativado, o dom de milagre, o dom da fé, o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o dom do discernimento de espírito, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, que esses dons sejam ativados na sua igreja. Pai, pessoas que estavam fazendo a tua obra e desanimou, parou, que o Senhor as desperte, que o Senhor aviva, que o Senhor ative. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos ligando aqui na terra, que essa live não é por acaso, o Senhor preparou essa live para levantar essa pessoa, o Senhor preparou esse momento para ativar essa pessoa, o Senhor preparou esse momento para derramar da tua glória, da tua presença, e que o Senhor possa estar liberando como onda de fogo, onda de eletricidade, o teu poder possa estar passando, dunamis possa estar passando, a eletricidade do céu possa estar passando sobre ele, e ele seja totalmente tomado pela tua presença, ele seja totalmente tomado pela tua glória, assim como os discípulos, assim como os apóstolos foram cheios lá no Pentecoste, lá em Atos 2, que eles possam ser cheios da mesma maneira, papai querido, que eles possam ser cheios da mesma maneira, seja totalmente embriagado pela tua glória, embriagado pela tua unção, embriagado pela tua presença, papai querido, em nome do Senhor Jesus, vai tocando a planta dos pés da cabeça, e essa unção cura, essa unção renova, essa unção transforma, essa unção liberta, vai recebendo dessa unção agora, vai recebendo dessa unção agora, vai recebendo dessa unção agora, tocando em toda parte de teu corpo, em cada célula, músculos, nervos, sangue, ossos, vai tocando em cada parte do seu corpo essa unção do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que Deus tem colocado pela graça e pela glória dele sobre a minha vida, receba em dobro, receba em dobro, receba em dobro, receba em dobro, receba em dobro agora, receba 7 vezes mais, mais da presença, receba mais aquilo que ele tem transferido, transfere para você, haja uma impartição agora, e você seja usado em curas e milagres, você seja usado em sinais, você seja usado no sobrenatural, receba agora em nome do Senhor Jesus. Deus está agindo, Deus está tocando, em nome do Senhor Jesus, você seja totalmente tocado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus está soprando sobre a sua vida agora, o Espírito de Deus está soprando sobre a sua casa agora, Deus está
visitando você, está marcando a sua vida, a sua história. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vai sendo tocado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que haja uma chuva de glória, de sinais sobre você. Em nome de Jesus, curas começam a acontecer através das suas mãos. Milagres, libertação, salvação. Deus quer usar você, que você saia da posição da vergonha e entre numa posição de honra. Seja um novo tempo para a sua vida, seja um novo tempo para o seu ministério, seja um novo tempo do agir de Deus na sua vida, um novo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba aí agora, que os ministros de Deus tocam e vencem na parede de fogo aí, receba línguas novas, receba línguas de fogo, você que não fala em línguas, receba o batismo com o Espírito Santo, falem pela primeira vez agora, em nome de Jesus, falem pela primeira vez agora, e você fale em novas línguas, novas línguas, novas línguas, fale agora, em nome de Jesus. Deus te renova, Deus te renova, Deus te renova, Deus te renova, em nome de Jesus. Nós ligamos aqui na terra, nós ligamos aqui na terra a unção de Deus cai sobre você como azeite. Eu quero que você respire fundo. Talvez você vai sentir o cheiro da unção, do vinho novo. A unção de Deus, a unção nova cai sobre você. Oh, receba. Receba, respire fundo e receba. Receba. Em nome de Jesus. Aleluia. O que você sentiu na hora da oração? Escreve aí. Escreve aí, pessoal. Escreve o que aconteceu. Sentiu fogo, sentiu eletricidade. É forte. Escreva aí o que aconteceu. Sentiu fogo, sentiu o quê? Você sentiu algo na oração, arrepio. Escreva aí. Escreva aí. Variedade de língua. Peso quente nas mãos. Falei em línguas. Recebeu algo aí. Quem sentiu o peso nas mãos recebeu algo de Deus aí. Eletricidade. Muita gente tocada. Muito calor, senti fogo nas mãos. Eletricidade, peso nas mãos. Meus pés, eletricidade. Falei novas línguas. Meu Deus do céu. Foram ativados, pessoal. E agora é o que o pastor Ariston Júnior falou. Tem que usar, né, pastor? Meu corpo tremeu, arrepiada, caiu na cabeça, tremi inteiro. Meu Deus. Choro, mãos tremendo. Glória a Deus. Se essa live foi abençoada para você, compartilhe com outros irmãos quando acabar a live. Sentir fogo, eletricidade, novas línguas. Eita, glória. Muita gente tocada, pastor. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Deus está levantando. Cheiro de vinho, glória a Deus. É o cheiro do vinho, representa o vinho novo, unção nova. Meu Deus. Pó de ouro na palma da mão. Ilumine com a lanterna do celular. Lanterna do celular, você vê o pó de ouro, azeite. Ilumine com a lanterna do celular. Pastor Paulo, então foi isso. Maravilha, obrigado. Pastor. Eu que agradeço. Pessoal, essa live vai ficar gravada, tá bom? Essa oferta, às vezes o pessoal não entende, né? Essa oferta, pastor, ela vai toda direcionada pelo Podercast. O Podercast. Dunamicast. O Dunamicast, ele vai totalmente direcionado. O pessoal tem abençoado, tem ajudado esse canal. Tá bom? E quero agradecer pela sua presença, pastor. E eu vou ver muitos testemunhos. Pessoal, amanhã não temos live, tá bom? Eu vou estar lá com o pastor Ariston Júnior em São Paulo gravando, então não vamos ter live amanhã, né? Fui tomada pelo choro.
Ah, o negócio tá estralando, pastor. Pó de ouro. Deixa Sim. queimar. Pessoal, eu preciso liberar o pastor Aristo. Eu tenho compromisso daqui a pouco também. Então só vai dar tempo de eu comer e já ir para o compromisso. Né? Não podemos parar. Deus abençoe sua vida. Vai ficar gravado. Compartilhe. Obrigado pelo teu carinho. Ao like, pastor. 400. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Já bênção. coisou, já começou aqui. Mas, pessoal, forte abraço, tá bom? Pastor Aristo, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe sua vida. Amém. Grandemente aí, tá bom? Pelo teu carinho, pela tua presença. E amanhã estamos juntos aí, permitindo Deus. Glória a Deus. Forte abraço, pessoal. Deus Muito abraço. abençoe.